Olá, boa noite. Você que acompanha a TV Câmara, está começando mais uma edição do programa Câmara Entrevista. E nesta noite a minha convidada é a vereadora Janaína Portela, do MDB, a vereadora que está conversando com a gente de forma online. Boa noite, Janaína. Seja bem-vinda, mesmo de forma remota, mais uma vez à TV Câmara. Boa noite. Nós estamos nesse momento em modo remoto, home office, mas as atividades seguem normalmente, sempre contribuindo e atuando junto à população. Doutora Janaína, então gostaria de começar falando para os nossos telespectadores um pouquinho sobre a sua trajetória. Então a senhora é casada, tem 2 filhos, é mestre em Direitos Fundamentais e professora universitária. Fala um pouquinho da sua formação para nós. Eu me formei muito cedo, com 20 anos, e sempre tive uma vocação para a advocacia. Desde o ano de 96 formada, atuei sempre na área de direito civil, direito de família, direito constitucional, a área para a atuação administrativa, servidores públicos. E, em seguida, me surgiram oportunidades de exercer, junto à Procuradoria do Município, a atividade de assessoria jurídica junto às licitações. Isso lá no ano de 2000. E aí eu fui me apaixonando por toda essa área do direito público, pelas atividades que referem quanto à defesa de direitos coletivos, e assim foi surgindo toda uma caminhada de aperfeiçoamento, trabalho na área jurídica. Na sequência, a possibilidade de ministrar aulas, já no ano também de 2000, e assim foi se desenvolvendo a carreira jurídica com a docência, e estamos aí seguindo as nossas habilidades, vocação, e hoje nessa atividade pública tão legal que tem sido, descobrindo novas possibilidades de auxiliar os outros, a coletividade puramente, muito, muito representativa essa nossa atuação. Com certeza. Falando um pouquinho, então, sobre o seu despertar para a política, você já falou que foi na assessoria jurídica da comissão, então conta um pouquinho para a gente como começou esse interesse, então, em conciliar, a sua trajetória jurídica com a política. Eu já, dada tantos anos já, de atuação jurídica e docência, os alunos me referiam, Pro, você sabe tanto, você tem condições de auxiliar tantas pessoas, nós precisamos de representantes que nos represente, que tenha conhecimento, por que você não se habilita? E assim foram inúmeras vezes as sugestões de pessoas conhecidas, queridas, o ambiente acadêmico, e foi se despertando esse desenvolvimento, porque nós nascemos seres políticos porque vivemos em sociedade, mas precisamos desenvolver essa habilidade para bem representar a nossa comunidade. E foi assim que eu fui desenvolvendo minhas atuações e perseguindo essa possibilidade de verificar se seria um bom nome, porque a gente busca verificar se a gente tem essa representatividade que as pessoas nos conferem. E aí eu fui conversando com amigos, pessoas, e acreditando essa possibilidade. No ano de 2016, eu fiz uma boa votação e me reabilitei ali para a nova campanha no ano de 2020, e veio aí a vitória. Muito bom estar aqui hoje, atuando e estando vereadora na nossa comunidade, e estamos para bem representar. Eu tenho falado isso muito com os colegas na tribuna. Nós não somos vereadores dos votos que nos foram conferidos, e sim de toda a coletividade do município de Passo Fundo. E tem sido assim a minha atuação. Eu penso sempre no melhor para a nossa cidade, independente de um segmento ou outro. Sempre refiro, eu não sou uma vereadora que tem uma bandeira em específico, em que pese atuar mais na área do empreendedorismo, da educação, junto aos jovens, idosos, os direitos humanos fundamentais, que é a minha formação de mestrado e a atuação hoje mais especializada no escritório, mas hoje o meu olhar é, sem sombra de dúvidas, para todos os segmentos, todas as necessidades
que o município de Passo Fundo apresenta. Somos vereadores de Passo Fundo. Bom, e justamente por causa da sua formação, né, a senhora também é presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Com certeza a sua experiência jurídica contribui muito para presidir a comissão. Eu assessorei na Câmara de Vereadores naquela gestão 2012, a antiga CLR. A CLR era a Comissão de Redação e Legislação. E que hoje é a nova CCJ, Constituição e Justiça. E é a comissão que faz todo o controle de legalidade e constitucionalidade de todos os projetos. É uma comissão técnica, também emite mérito político, mas em especial fica a reserva de observância se os projetos, tanto do executivo como de instauração do legislativo, dos nossos pares, eles estão alinhados com a técnica legislativa, com a legislação federal, estadual e, em especial, com a Constituição. De modo que a gente está preservando que as nossas leis estejam apresentadas constitucionalmente e tragam um alinhamento de segurança jurídica para os nossos cidadãos. Esse é o objetivo e a obrigação da Comissão de Constituição e Justiça na avaliação dos projetos. E além da comissão, então, a senhora é vice-presidente da Câmara de Vereadores. Fala um pouquinho para os nossos telespectadores como é estar à frente, né? Como é fazer parte da mesa diretora. É uma atribuição de um caráter mais administrativo. A mesa diretora, ela é composta por 5 membros, nós atuamos de uma maneira muito democrática na tomada de decisões. O vereador Rafael Colucci, presidente da comissão, tem sido, ao meu olhar, né, um colega muito comprometido com os resultados, com a boa administração da legislatura neste ano 2021. E nossa atuação tem sido de compartilhar as decisões, as possibilidades de desenvolvimento de projetos, as entidades e segmentos que procuram a Câmara de Vereadores, tudo tem sido muito compartilhado com todos os vereadores, de modo a propiciarmos o nosso fim, que é prestarmos um serviço público de qualidade à comunidade de Passo Fundo. Então, tem sido este o olhar, um olhar coletivo da Câmara de Vereadores junto à comunidade e que todos os vereadores possam bem desempenhar suas funções nas áreas e segmentos que representam, mas todos tendo a possibilidade, a abertura e o seu espaço para apresentar seus trabalhos. E a atividade, só complementando a atividade junto à mesa, ela não se resume somente àquela questão que é mais próxima da comunidade, do cidadão, ao assistir a TV Câmara, quando assiste às sessões plenárias, que nós estamos ali na mesa, seguindo os trabalhos, acompanhando a sessão plenária, né? Mas, e muitas vezes eu estou substituindo o nosso presidente, quando ele faz uso da tribuna ou em algum evento que ele tenha que se ausentar da sessão plenária. Mas a mesa diretora, ela atua em reuniões para fazer o desenvolvimento e todo o trato administrativo da Casa Legislativa. Então, todo o orçamento, todas as atividades, neste ano 2021, passa pelas decisões da mesa diretora. Com certeza, é uma função muito importante. Agora, falando um pouquinho sobre o fato de termos esse ano, né, nesta legislatura, a maior bancada feminina da história da Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Então, como você avalia essa conquista e fazer parte, né, também deste grupo? Eu avalio muito positivamente, entendo que a bancada, se podemos falar assim, bancada feminina, vai aumentar em Passo Fundo. Nós, mulheres, estamos prestando um serviço de qualidade, comprometido, de excelência, isso eu falo em nome de todas as vereadoras, eu, a vereadora Ada, a vereadora Regina, a vereadora Eva Lorenzato, apresentamos perfis diferentes, representamos atividades e segmentos diferentes.
o nosso eleitorado, a gente sente que viemos de ambientes diferentes, mas todas comprometidas com um serviço público a ser prestado de qualidade e comprometido com o cidadão. Não que os homens não prestem essa atividade, pelo contrário, mas nós verificamos que temos atuado de uma forma muito norteadora, reconhecida. A nossa cidade, eu tenho observado isso, os ambientes que nós vamos representando a Câmara de Vereadores, tem nos reportado positivamente a atuação e o olhar feminino junto às demandas que estão se apresentando já nesse início de legislatura. É cedo ainda para referir, né? Porque só 6 meses se passaram, mas com certeza essa legislatura 21-24 vai ficar na história como um novo momento cultural dos eleitores de Passo Fundo, que vão acreditar mais confiança ao depositar o voto numa mulher, porque são muitas as mulheres com competência, conhecimento, atuação na nossa sociedade e que podem desempenhar uma boa atividade junto à Câmara de Vereadores. Perfeito. Falando também sobre os direitos femininos, a senhora também já protocolou a matéria que institui o Código Sinal Vermelho, uma matéria bem importante sobre a prevenção da violência contra a mulher. Doutora Janaína, fala para nós qual é o objetivo dessa matéria, desse projeto. É instituir uma política pública que concilie-se com toda a iniciativa pública e privada. É um projeto de lei que não gera custos ao poder público e, culturalmente, ele foi bem aceito pela OAB, que foi instalada, inclusive, como um projeto em defesa das mulheres vítimas de violência, em que nós identificamos juridicamente muitas mulheres passando por terríveis situações de violência doméstica e sem condições de denunciar o agressor. O Sinal Vermelho ele foi instituído como um programa da OAB e aí eu procedi estudos e identifiquei a possibilidade de instalarmos em legislação no município de Passo Fundo. É um projeto com uma aparência muito simbólica, porque pelo sinal vermelho na mão, a mulher vai poder denunciar no ambiente que chegar, ambientes conveniados e trazendo toda uma questão cultural de que vai se disseminar essa informação, de que ela está sofrendo violência doméstica, e aí as pessoas poderão, ao identificar o sinal por um sinal gráfico, um X vermelho na mão, um batom, que simbolicamente é referido ao batom, né, pela feminilidade, mas poderá ser um lápis, uma caneta vermelha, qualquer sinal vermelho na mão que indique essa agressão, simbolicamente o X, vai informar que essa pessoa precisa de atenção, de ajuda e que o seu agressor está próximo. E por isso ela não consegue expressar a necessidade de atendimento junto aos poderes públicos. A pessoa, ambientes privados, bares, restaurantes, farmácias, mercados, lojistas, que puderem auxiliar ao ver este sinal, farão contato com os ambientes públicos competentes para daí se dar seguimento a toda essa atuação e auxiliar a essa pessoa que está sofrendo a violência doméstica. Outro projeto, então, bem importante que está tramitando na Câmara de sua autoria, vereadora Janaína, é aquele que estabelece a multa para quem furar a fila de vacinação contra a Covid. Então, um projeto bem atual. Sim, ele também está tramitando como sinal vermelho nas comissões. Acredito que logo estará sendo encaminhado para votação. Ele é um projeto de lei que, como eu referi na tribuna quando nós discutimos a pauta, ele é triste nós termos que votar procedimentos penosos, com consequências ao cidadão que burla, né, medidas que seriam de um cunho de respeito com o próximo. Mas nós estamos identificando situações desagradáveis de pessoas que burlaram atestados médicos, documentos, para habilitarem-se num momento de fase prioritária de pessoas que estariam com comorbidades,
com o seu cronograma e vindo, assim, a retirar efetivamente a vaga, a dose da vacina de uma pessoa que estaria no grupo prioritário. É uma questão de saúde pública. Nós temos que preservar se as pessoas, por uma questão do Plano Nacional de Vacinação, estabelece determinadas categorias que estão sendo priorizadas, dada a sua questão imunológica, ou de registros da sua condição de saúde, que ela possa lhe ser conferida a vacinação de forma antecipada, dada que não temos vacina para todos num dado momento, precisamos sim de regras e suprir essa lacuna que está no nosso município para atender a todos dentro do tempo certo. Esse projeto, vereadora Janaína, ele prevê um valor da multa e também o destino daquele valor que for arrecadado? Sim, a multa, ela possui valor de 500 unidades fiscais municipais. Eu não me atualizei hoje no valor, quanto que seria a tradução em reais, as 500 UFMs, mas elas serão revertidas para o Fundo Municipal de Saúde. Os recursos sempre nos fundos municipais da saúde, da educação, do idoso, do meio ambiente, são inúmeros os fundos para a arrecadação de valores para custeio de políticas públicas em determinadas áreas. E o Fundo Municipal de Saúde é um ambiente que destina esses recursos para a saúde pública dos nossos munícipes e assim será alocado esses valores. Ainda entre as proposições, então, a gente pode destacar também um pedido de instalação de câmeras de monitoramento no bairro Vera Cruz. A segurança também tem sido uma bandeira sua observada com bastante importância. A segurança e o trânsito. Eu sempre refiro posturas educativas, e nós identificamos que o trânsito de Passo Fundo, ele requer muito políticas públicas que se insiram na cultura do nosso passofundense, de forma a respeitar o próximo, a pessoa que está se locomovendo, o pedestre. Temos assistido inúmeras situações de pessoas que estão perdendo a vida, a sua locomoção, não olhando para as questões materiais, os prejuízos materiais, mas a vida que estamos preocupados. Muitas pessoas sofrendo acidentes, ficando inválidas para o trabalho ou relativamente, isso trazendo inúmeras dores, desconfortos, dificuldades financeiras para o custeio de sua família, a provisão da sua família. Então, são situações que nós temos que agir. Muitas pessoas nos falam, o trânsito não é importante, o trânsito não traz voto. E, efetivamente, eu vejo essas questões e eu preciso, como vereadora, atuar e auxiliar que as pessoas tenham melhores condições junto ao trânsito de Passo Fundo. Conseguimos aí algumas melhorias em pontos focais na cidade e tudo isso chega de modo a que o cidadão faz o contato com o nosso gabinete, o gabinete online. Na minha página, no Instagram, no Facebook, nós temos sempre divulgado os ambientes de comunicação e estamos à disposição sempre, toda a minha assessoria, para auxiliarmos e buscarmos identificar o que está sendo solicitado, qual o pleito e como podemos auxiliar prontamente para que o cidadão tenha a melhor prestação de serviço público no nosso município. Que legal, vereadora. Antes de encerrarmos o nosso programa, até eu vou pedir para a senhora deixar o contato do gabinete, né, o contato das suas redes sociais. Mas antes disso, tem mais um assunto bem importante que eu quero falar com a senhora, que é uma atuação bem pontual sua, que é o Fórum de Debates. A senhora está mediando esses encontros online aqui no Legislativo. Então, conta um pouquinho para a gente como surgiu a ideia do Fórum de Debates, como ele funciona. O Fórum de Debates foi idealizado por mim, junto à mesa diretora, com o propósito de nós trazermos a comunicação de serviços públicos, de temas atuais, de necessidade de aproximarmos a Câmara de Vereadores ao munícipe.
eu identifico muito isso, esse distanciamento que não deveria acontecer. A Câmara de Vereadores é a casa do povo. Nós precisamos estar próximo do cidadão. E em tempos de pandemia e com toda a dificuldade que estamos de realizar sessões públicas, estamos, então, inovando com o Fórum de Debates, inclusive, estamos já no 6º encontro, vários temas já foram discutidos, o trânsito com o Maio Amarelo, o junho com o Junho Vermelho, a doação de sangue, as questões dos setores de eventos, escolas de educação infantil, comércio de Passo Fundo, todos esses ambientes que sofreram e estão sofrendo com as restrições de horários e atividades, de atividades essenciais ou não essenciais para a retomada da economia diante da pandemia. Então, são temas pontuais que nós levantamos ao conversar com as pessoas que nos sugerem, olha, eu gostaria de tal assunto, e tem sido muito positivo. Os canais oficiais da Câmara de Vereadores, pelo site oficial, o Instagram, o Facebook, têm sido muito operantes, a comunidade participa, ocorre sempre uma boa divulgação, sempre nas quintas-feiras, às 15 horas da tarde, e a participação é democrática, todos podem opinar, encaminhar seus questionamentos, e tem sido muito positivo. Que legal, a gente tem visto realmente um feedback bem legal da comunidade participando desses assuntos, principalmente aqueles segmentos afetados pela pandemia, como a senhora colocou, como o comércio, né, a questão dos esportes, dos eventos. Tem já a previsão de quais outras classes devem ser ouvidas? Dá para dar um spoiler para os nossos telespectadores? Nós vamos retomar o encontro com o segmento dos eventos, porque, novamente, dada essa questão de restrição dessa segunda, terceira onda, já que estamos vivenciando esse momento tão difícil em Passo Fundo, nós vamos novamente alinhar com o setor de eventos, que é o segmento que está sendo mais prejudicado, sem sombra de dúvidas, isso é público e notório, mas também estamos buscando informações. A Câmara de Vereadores estabeleceu a Comissão Especial da Covid, que tem sido muito operante, buscando informações pontuais e diárias dos números, das ações de enfrentamento, junto ao COI, ao Conselho de Saúde, para que busquemos também uma possibilidade de auxiliar em todas as áreas e junto aos hospitais, buscando, né, a alternativa é essa, nós temos feito muito comunicação de busca de recursos públicos junto aos nossos deputados estaduais, federais, para que possamos, enfim, atender a melhor demanda possível na área da saúde em Passo Fundo. Perfeito, vereadora, para a gente encerrar o programa então, gostaria que a senhora deixasse a sua mensagem aos telespectadores, também reforçar o contato do seu gabinete, das suas redes sociais, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho da vereadora Janaína Portela. Então, no Instagram, me localiza pelo @Janaína Portela, Facebook também, Janaína Portela, 2 L's. O nosso celular do gabinete é 54991325827. Repetindo, 54991325827. E ainda estamos sempre à disposição aqui na Câmara de Vereadores, temos recebido muitos ofícios que são entregues na portaria, logo fazem a comunicação conosco, a gente se desloca, porque é um momento, assim, de muito cuidado, mas atendendo às regras de segurança sanitária, a devido uso da máscara, e a minha mensagem final vem aí, precisamos manter a nossa autorresponsabilidade, o uso da máscara, o uso do álcool gel, a higienização e o não compartilhamento de equipamentos, de objetos com outros,
o nosso chimarrão hoje em roda individual, né? Fica a mensagem de que as pessoas aguardem até que ocorra o máximo de vacinação, os 70% da nossa população, para que é isso que tem sido orientado, para daí termos o melhor resultado possível dessa fase pandêmica que vivenciamos. Perfeito. Vereadora Janaína, parabéns pelo teu trabalho. Obrigada pela disposição em conversar um pouquinho com a TV Câmara. Um abraço, obrigada pelo convite, sempre à disposição. Obrigada, uma boa noite para a senhora. Boa noite. Obrigada também a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do programa Câmara Entrevista, que hoje recebeu a vereadora Janaína Portela. Uma boa noite e até a próxima semana.